Começa agora o Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o O Voto. Eu sou o Vasco Calhardo e hoje tenho comigo a Mariana Catalão, o Duarte Mairos e um estreante, José Paulo Soares. Olá aos três, bem-vindos José Paulo e obrigado por te juntares a nós hoje. Obrigado pelo convite. Vamos avançar porque o tempo é pouco e temos muito para comentar. No passado sábado, Luís Montenegro surpreendeu tudo e todos ao apontar o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, como Ministro da Administração Interna e recebeu elogios da esquerda à direita. Quem parece não ter gostado desta escolha foi Pedro Passos Coelho, que disse que não se pode passar da PJ para o MAI porque abre um precedente grave, na sua opinião, e põe em causa a separação de poderes. Vamos já começar por este tema na primeira parte e na segunda vou querer saber o que pensam os meus comentadores da descompostura que Ana Abrunhosa deu ao Ministro da Agricultura, à frente da Comunicação Social, e também sobre a inesperada coligação do PSD com o Chega na Câmara Municipal de Cascais. Zé Paulo, é a tua estreia neste programa, por isso é por ti que quero começar. Como vês a nomeação de Luís Neves e as críticas de Pedro Passos Coelho? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui hoje. Acho que a escolha é uma escolha um tanto quanto surpreendente, não é? Ou seja, não se via a chegar. Falava-se que poderia ser alguém vindo diretamente do PSD. Foi uma escolha que acabou por agradar tanto à esquerda como à direita. Ou melhor, eu diria que agradou tanto os eleitores da esquerda como potencialmente os eleitores da direita preocupados com a questão da segurança, apesar de ter irritado os dirigentes do Chega mais vocalmente, e diria que os do PS também, porque não acho possível que no Largo do Rato se tenha festejado a escolha de um ministro que podia ser ministro do PS e que acabou por depositar confiança num governo da AD. E no caso do Chega é por isso mesmo também? Eu acho que no caso do Chega é por aquilo que ele foi dizendo por causa da questão da imigração. Mas parece-me que é uma escolha, de certa forma, uma escolha tripla, ou seja, agrada à direita, agrada à esquerda e até potencialmente pode comprar algum tempo e está de graça junto à Comunicação Social. O ministro, o atual ex-diretor da PJ, tinha boa imprensa também. É uma escolha similar à de Margarida Blasco, mas aparentemente este ministro gosta de câmaras e gosta de falar à frente da Comunicação Social e isso pode ser uma vantagem. E dar também nota que em 2025 tivemos incêndios de grande dimensão. Pode ser que agora, este ano, seja um ano mais controlado e que por isso o ministro também tenha um bocadinho mais de tempo para se adaptar. Vês como positivo então esta nomeação? Em princípio sim, mas os ministros são como os melões, não é? Vamos ver como é que vai correr no verão, não é? No fundo é isso, a ver se ele é docinho. Agora, diria também que sobre Passos Coelho percebo completamente aquilo que ele disse e percebo a questão do conflito de interesses. Apenas discordaria da escolha de palavras. Eu não diria que é um precedente. O precedente está aberto na política portuguesa há muito tempo. Portas giratórias acontecem na política portuguesa há muito tempo. Aquilo que eu diria que é um princípio duvidoso, é um princípio discutível e nisso concordo com Pedro Passos Coelho. Discordo também só que seja algo sequer comparável com o Mário Centeno. Acho que seria comparável com o Mário Centeno, era sair da administração interna, passar para diretor da PJ. E aí sim, seria um caso bastante mais grave do que aquilo que estamos a ver. Percebo a dimensão, percebo o conflito de interesse, não acho que seja uma questão de um precedente, mas sim uma questão de princípio. Muito bem. Mariana, quero saber também a tua opinião sobre o novo MAI e perguntar-te se achas que Passos Coelho estará a preparar o seu caminho para voltar à política ativa. Esperemos que não. Mas o que é que eu acho sobre o MAI? Acho que a estratégia do governo pareceu-me inteligente, porque acho que percebeu que estava num momento político de alguma fragilidade, percebeu que estava a baixar a sua popularidade, não só por causa do que aconteceu agora com as cheias, mas acho que este caminho já começou com a má gestão dos incêndios, com a péssima gestão da saúde, com a má gestão do apagão. Uma polémica aqui e ali também. Sim, e mesmo com o pacote laboral que foi mal recebido. Portanto, acho que culminou agora na gestão das cheias, que acho que apesar de tudo ainda é um pouco cedo para vermos exatamente como é que o governo se comportou, mas acho que lá está a percepção, como o governo gosta de pensar, é que não correu bem. Portanto, acho que procurou um bocadinho escolher como ministro da Administração Interna alguém que pudesse trazer alguma popularidade ao governo. Nisso eu concordo com o Zé, porque efetivamente Luís Neves é uma pessoa que é consensualmente vista pela sociedade, é consensualmente tido como competente, como tendo capacidade de liderança, sendo uma pessoa bastante operacional, e lá está, acho que agrada um bocadinho tanto à direita democrática como às pessoas mais de esquerda por motivos diferentes. Acho que à direita porque tem realmente esta posição de competência, de autoridade e de uma pessoa que se conhece o terreno e conhece os temas e consegue atingir resultados, e à esquerda também porque foi uma pessoa muito clara no tema da inexistência de ligação entre a imigração e a insegurança. E também porque chamou muito a atenção para um tema que eu acho que é muito importante, que é o verdadeiro tema de insegurança do nosso país, que é a violência
violência doméstica. Portanto, acho que é por isso que consegue agradar um bocadinho a estes dois lados. Foi o verdadeiro coelho da cartola, não é? Sim, e foi efetivamente surpreendente, porque ninguém o tinha como uma pessoa muito ligada ao PSD, nem havia muito essa suspeita. Pronto, acho que existem riscos, e acho que lá está, é preciso ver agora como é que o ministro se comporta no cargo. Acho que existem riscos também, porque apesar de ser o diretor da PJ, a PJ é a única polícia que não é tutelada pelo Ministério da Administração Interna, é tutelada pelo Ministério da Justiça, e claro que tem conhecimento no terreno, mas é um conhecimento um bocadinho diferente do conhecimento que é exigido pelo Ministério da Administração Interna, nomeadamente pela parte da proteção civil, que é uma coisa que precisamos mesmo de terem atenção agora e que está pendente de uma reforma da proteção civil. Portanto, é preciso ver como é que o ministro lida com esses temas mais ligados ao core da administração interna e não tanto ligado às polícias, porque é óbvio que, sendo diretor da PJ, também tem conhecimento sobre o que se passa na PSP e na GNR. Caiu a caneta da Mariana, não faz mal? Em relação ao conflito de interesses... Em relação ao conflito de interesses, eu percebo o argumento, honestamente. Acho que não é um argumento que possa ser feito para todos os casos, mas neste caso acho que é perceptível, porque Luís Montenegro estava efetivamente a ser investigado pela Polícia Judiciária, e é claro que o diretor da Polícia Judiciária não anda a ver prova, mas tem conhecimento do que é que se está a passar, do desenvolvimento dos casos. Mas se quiser ver, vê ou não? Sim, eu não sei como é que as coisas funcionam. Há de ter pelo menos coordenação dos temas, de saber que temas é que estão naquele momento a ser analisados ou não. Portanto, eu percebo que exista esse risco. Acho que também existe esse risco na escolha de Luís Montenegro agora para a direção da Polícia Judiciária. Ou seja, acho que até existe mais esse risco do que existe propriamente em relação a Luís Neves, porque não me parece... Que ainda não se sabe de nada, pois não, da escolha. Acho que há uns nomes apontados. Acho que o nome mais sonante era uma pessoa de Braga, que agora não me estou a lembrar do nome, mas ainda não está decidido, sim. Portanto, eu consigo perceber esse risco. Acho que lá está, é um precedente que já foi estabelecido há muito tempo, mas acho que neste caso é particularmente grave por causa da ligação às investigações de Luís Montenegro. E como é que vês, agora voltando a Passos Coelho, este ressurgimento? Eu acho que Pedro Passos Coelho está a perceber que a política está muito rápida, que os protagonistas políticos mudam muito rapidamente e que com a previsibilidade... com a estabilidade previsível que António José Seguro já pretende, não é? já pretende, e já se vai falar disso, e que previsivelmente não haverá eleições nos próximos 3 anos, se tudo correr bem, acho que se calhar está com medo de já não ter tempo para fazer o seu regresso à política, e por isso é que voltou a aparecer mais, e por isso é que está a fazer estas críticas muito duras ao governo. Não sei se é muito viável que o governo caia e que venha Pedro Passos Coelho assumir a liderança do PSD, mas Pedro Passos Coelho vai voltar a falar, portanto estamos atentos a ver o que é que volta a dizer. Exato, Eduardo, lá está, o Passos Coelho voltou, e voltou com um estrondo, criticando não só esta nomeação, mas também a gestão da saúde em Portugal, por exemplo. Que leitura política é que fazes da sua intervenção? Ora bem, olá a todos, mas eu vou falar sobre Passos Coelho concretamente, e depois já vou ao novo Mai. Sim. Pedro Passos Coelho, nos últimos anos em que deixou de ser Primeiro-Ministro, ele optou por duas etapas diferentes. Uma, primeiro, total silêncio. O recato, não é? Porque o prometeu fazer relativamente ao seu sucessor no partido que liderou, e, portanto, cumpriu à risca. E do momento em que ele saiu, honrando a sua promessa, voltou novamente àquilo que são pequenas intervenções que ele foi fazendo ao nível de faculdades, que foi onde ele se restringiu. Sim. E mas que tem um impacto mais tarde, enorme, não é? Sim, sempre, sim. é impressionante. mas procurou sempre fazê-lo à porta fechada, para evitar segundas leituras. E aqui, agora estou-me a recordar até, o José fez-lhe um convite, onde eu também estive, e portanto aí ele procurou estar, mas sabendo obviamente que ia sair onde ele pedia para estar à porta fechada, inclusive em diversas atividades que eu estive depois com ele, de ele estar nesse período de recato, isso sempre aconteceu. Sejam elas mais privadas ou mais abertas, mas sem a comunicação social. Sim. E, portanto, desse ponto de vista, é uma pessoa muito recatada, que desde que Rui Rio, que no caso ele comprometeu-se a que não era agradável que um líder partidário fale no tempo em que lidera o seu sucessor, e, portanto, ele cumpriu. Do momento em que essa etapa está ultrapassada, ele tem pontualmente vindo alertar
para questões quase sempre ligadas a reformas, raramente comenta decisões que são pontuais. Uma escolha do ministro, voltando daqui ao exemplo do melão, é uma escolha circunstancial. Nos dias de hoje, não há um ministro que possa dizer que está de pedra e cal e que fica até ao fim da legislatura. Ainda por cima nesta pasta, não é? Exatamente. E esta pasta que é uma pasta altamente tóxica, portanto, não é... Se bem que mudarem outra vez. Exatamente. Sim. Portanto, aqui, isto sobre Passos Coelho, sobre o que ele disse, eu vou dizer uma coisa seguinte, que é, eu nunca esperei que uma escolha de um ministro em Portugal tivesse um consenso tão alargado como este gerou. Acho que já não vimos isto há algum tempo. Sim. E, portanto, é sempre complicado escolher, porque a tendência é, se escolhe um boy do partido, é porque o cartão de militante foi mais importante, mas também se escolheu alguém das universidades ou da sociedade civil, também tinha um lado de afeto e, portanto, e toda a gente vai encontrar as falhas em vez de encontrar as qualidades. Então, como explicar esta reação? Também só terão falhas. Como explicar esta reação de Passos Coelho? Esta reação, por isso é que eu estranhei, porque quando há um consenso generalizado sobre a competência e a qualidade, ainda para mais o PS terá ficado entalado com a sua escolha, porque mais fácil ser ter um convite de um governo PS do PSD. Pedro Passos Coelho vem aqui levantar mais a questão, a meu ver, da parte moral, que é alguém que foi diretor da PJ passar para ministro, comparando com Mário Centeno, que passou de ministro a Governo Banco de Portugal. Não achas que é para marcar território? Troca direta, ou seja, quando não há um período de nojo suficientemente grande. E eu parece-me que há funções que nós dizemos, por muito mais que não seja legalmente impedido, ninguém está condenado. Se nós temos a falar de quase de prisões perpétuas, de cargos para cargos, as pessoas estão num e depois aquele nunca mais na vida podem ir. Ou para um melhor. Portanto, aqui também não podemos ser tão extremistas desse ponto de vista. Mas há aqui um outro ponto, que é esse que ele chama ao ponto, que é a questão do debate mais do ponto de vista moral. Não tanto substantivo, mas moral. E tu concordas? Eu, francamente, achei a escolha ótima, porque eu já gostava do novo ministro. E tu estás a vir há 3 semanas a este programa e nunca nos passou pela cabeça este nome, não é? Eu ia dizer isso, é a seguir. Sim, portanto, no último programa tu até disseste 2 nomes. O Telmo Correia, porque era de facto a pessoa que, se fosse por uma lógica de continuidade, alguém que teria essa força. E depois, aqui Luís Montenegro era a segunda parte que eu iria quanto mesmo ao ministro, que era ele precisava de uma pessoa que estabelecesse autoridade. Tivemos 2 ministras muito boas do ponto de vista técnico e com currículo ótimo para o cargo, mas que não tinham autoridade, nunca a conseguiram ter. Sim. Portanto, partiram sempre em desvantagem. E em termos de comunicação também não eram os melhores. E em termos de comunicação, francamente, nunca conseguiram dar aquilo que a Ministra do Ambiente e que a Presidente da Câmara, Ana Abrunhosa, que vamos falar na segunda parte, mostraram ao longo do percurso. E que Luís Neves parece ser exímio também no cargo que desempenhou na PJ. E ele já fez uma conferência de imprensa. Ele agora recentemente já fez a primeira declaração. Isto é francamente bem. Frases muito curtas, muito diretas. É uma pessoa que tem de facto calo a comunicar. Portanto, parece-me que tecnicamente, sem dúvida, não vou aqui apontar dedo nenhum, parece-me que é uma escolha muito boa. Fiquei estupefacto com a escolha por ser um nome que disse o que disse sobre a imigração e, portanto, que até estava em contra, apesar de aproveitar um número bastante que dá para várias interpretações sobre o próprio Razi. De qualquer das maneiras, disse-o e, portanto, estando aqui quase que numa oposição ao governo e, portanto, aceita este convite. Desse ponto de vista surpreendente, portanto, aqui uma margem enorme, porque tem autoridade, porque liderou antes uma parte prática, digamos assim, uma tutela das Forças Armadas direta, ou quer conhecer a autoridade, e tem esse perfil e depois comunica muito bem. E acho que isso, por aquilo que é o meu entender, parece que pode ter aqui um sucesso relativamente grande. Zé Paulo, tu achas que a nomeação de Luís Neves é a entrada da oposição no governo? Não creio. Acho que Luís Neves, a partir do momento em que aceitou fazer parte do governo e conhecendo as políticas do governo, que já duram há 2 anos, em princípio saberá o que é que o governo pensa e quais são as políticas que o governo tem tomado ao longo dos últimos 2 anos e com que base é que foi eleito nas últimas eleições. Ainda sobre a questão do conflito de interesse ou de potencial conflito de interesses, não é algo novo, ou seja, a anterior ministra veio diretamente da Provedoria da Justiça. E se quisermos ir mais atrás a governos PS, Francisca Van Dunen, antes de ser ministra, era Procuradora-Geral Distrital de Lisboa. Sim. E, portanto, quero dizer, estes casos têm acontecido na política portuguesa, não é de hoje e não vai ficar por aqui. Nós somos poucos, não é? Se tivesse que verdade, não somos muitos e as pessoas repetem-se e os políticos também se repetem. Também é verdade. Se tivéssemos algum tipo de forma de tipificação de conflitos de interesse e se olhássemos de forma mais séria para isso, talvez conseguíssemos discutir este problema sem entrar diretamente em considerações pessoais sobre cada um e sobre o currículo de cada um. Como não o temos, acabamos a discutir se o ministro pode ou ser não competente para o cargo e juntar isso com a questão dos conflitos de interesse. Parece-me que sim, é um nome de que não se estava à espera e, portanto, parece-me que sim. Agora, sobre Passos Coelho, dizer também que
Sobre Passos Coelho tenho que ter sempre algum cuidado a falar. Eu sou de 2004, portanto em 2011 tinha 7 anos. E como Muito podem bem. calcular, a política não era o meu interesse. Claro. Mesmo em 2015 tinha 11. E portanto lembro-me algumas coisas, mas não são as memórias mais vivas que Mas tenho do ano. estudaste, não é? Leste, Estudei alguma certeza. coisa, Sim. mas nunca E já o nunca entrevistaste? eu Ou... Não. Ou Pelo tiveste Passos numa- Coelho nunca cheguei a gravar para o podcast que tinha na altura. Tivemos a oportunidade de nos conhecer também quando foi à FEP, mas Oh, isso, mas era não. isso que eu queria dizer. Sim. Naturalmente, há sempre um respeito da direita, que é justo a Pedro Passos Coelho, e uma admiração pelo desapego que teve no cargo nos 4 anos em que o teve, pela responsabilidade com que o desempenhou e pelo forte sentido de amor à causa pública. E, portanto, quando uma reserva moral e política, como Pedro Passos Coelho fala, acho que o país deve ouvi-lo. E não sei se vamos falar diretamente das declarações do Hugo Soares. Sim, pode já pegar nisso, eu ia perguntar. Mas parece-me que foram completamente extemporâneas. Completamente mesmo. Porque qual é que é o sentido daquilo? Já se percebeu que Passos Coelho vai falar mais vezes. Vai acontecer mais vezes. Para que à primeira atacar daquela forma? Pois. Porque quer dizer, se ele algum dia chegar ao ponto de falar como Felipe González fala em Espanha de Pedro Sánchez, o O que é que o Soares vai o dizer PSD então? vai reagir? Com mísseis e canhões? Eu acho que aqui há um ponto que é... Nós habituamos a que os antigos primeiros-ministros fossem Certo. figuras decorativas e Certo. não são. Sim. Têm uma autoridade prática de liderar a causa pública e Passos Coelho aí tem um amplo serviço feito Claro. em que qualquer um deles pode intervir. Quando o Cavaco Silva escrevia livros sobre Era aí sobre que eu ia, a prestar exatamente. contas sobre E aquilo que eram os seus artigos. mandatos, como nos Estados Unidos isso acontece e em todos os países. Sim, Frequentemente nós vemos isso como um retorno ao passado, alguém que ficou de mal com a vida, de mal com o que fez. Não, é uma forma de prestar contas de anos envolvidos à sua governação, são pessoas válidas para intervir sobre temas importantes em relação à causa pública e também para prestar contas sobre aquilo que fizeram. E nós aqui é que temos essa coisa que um Primeiro-Ministro quando sai de vida, vai para a reforma e é quase uma pausa e nunca mais pode voltar. Sim. É bom que eles venham e que de vez em quando venham puxar os pés, passando a expressão, a quem está cá para recordar para causas, e no caso a questão do MAI e em relação à questão da reforma, Das reformas estruturais, que são também importantes. E a laboral em concreto. E continuar aquilo Para que fechar? dizia o Duarte, que era... É preciso lembrar que em 2005 Cavaco Silva escreveu um artigo lembrando a lei de Gresham sobre a má e a boa moeda. E qual é que foi a consequência disso para um governo do seu próprio partido? Sem Portanto, dúvida. no PSD não é a primeira vez. Se o PSD continuar com o número de votos que tem, não será certamente a última. Santa Muito bem. Bárbara. O PSD é muito crítico do portanto, PSD. Sim. Faz Sem dúvida. parte. E o que Soares reagir desta forma é que não me parece que seja a reação mais sensata, porque no futuro vai acontecer mais vezes. O aluno Mariana, liga ao professor. No fundo é. Sem dúvida. Muito No fundo rápido, é. o que achaste desta defesa de Hugo Soares ao ser Primeiro-Ministro? Sim, eu queria só dizer uma coisa só muito rápida em relação ao que o Zé disse, só por causa do Maio, um último ponto, por causa da relação com o Governo, porque eu acho que é uma coisa que é interessante, em especial com o Ministro Leitão Amar, que tem sido a figura mais focal nos temas da insegurança e não sei o quê. Eu acho que podemos... não quer dizer que a atuação vai ser exatamente igual, mas Maria Lúcia Amaral, enquanto era provedora da Justiça, também tinha criticado a operação na Rua Bem Formoso e depois correu tudo normalmente no Governo. Portanto, se calhar Luís Neves vai acabar por fazer a mesma coisa, apesar de ter sido uma voz muito mais sonante do que de Maria Lúcia Amaral na altura. Muito rápido agora, em Passando relação ao Hugo Soares. para Hugo Soares, eu acho que Hugo Soares e as pessoas ligadas ao Governo têm algum receio destas intervenções de Passos Coelho, porque sabem que dentro do próprio partido há muitas vozes que estão sempre na esperança que Passos Coelho volte e que estão sempre nessa ânsia do regresso de Passos Coelho. Sebastião, sim. Sim, e o Soares faz muito o papel de defesa acérrima do Governo a partir do seu lugar na Tem Assembleia a da sua função República. também, Sim, é a sua função, exatamente. Claro que é, mas ele é... Luís Montenegro não também é... foi líder parlamentar, sim, Sim, está habituado. Mas o Hugo Soares é totalmente acrítico da atuação do Governo, claro que é o seu papel, mas pronto, acho que assumiu um bocadinho as dores das críticas ao Governo e tentou, de certa forma, fazer ali uma correção da situação e tentar suavizar a situação e desdramatizar a intervenção de Passos Coelho, mas acho que com estas intervenções repetidas é difícil não ficar atento ao que Passos Coelho diz e o que é que isso interessa para o PSD, não é? Esta semana assistimos a uma cena no mínimo inusitada, uma altercação entre a Presidente da Câmara de Coimbra, Ana Brunhosa, e o Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que foi acusado pela autarca de só querer aparecer na televisão. Mariana, como é que viste esta descompostura em direto?
Acima de tudo, acho que esta situação foi uma pena e foi uma situação infeliz, e acho que é infeliz especialmente para a Ana Abrunhosa, porque manchou um pouco a sua imagem que tinha adquirido ao longo destas semanas, porque de facto fez uma gestão notável das cheias em Coimbra, e as pessoas ficam sempre muito mais com a última coisa que aconteceu, portanto vão-se lembrar. Ou seja, acho que a longo prazo as pessoas vão se esquecer disto. Sim, é mais um episódio que daqui a uns anos, se calhar, vamos olhar para trás e rir-nos do que aconteceu. Mas é um episódio infeliz, acho que não teve bem. Ou seja, acho que até poderia ter razão nas suas críticas, mas não era para dizer à frente para das ser feitas câmaras, assim, não é? nem durante tanto tempo. Ou seja, pois, podia ter feito reparo, mal aconteceu. Acho que não é ideal ser em frente às câmaras, mas não era preciso ter feito esse reparo durante tanto tempo. E depois o ministro foi dizer que foi a Ana Abrunhosa que chegou atrasada, e então ele aproveitou. Eu acho que a resposta do ministro também não foi ideal, de entrar ali num passar-culpas de não, mas foi porque a Presidente da Câmara chegou atrasada. Depois também no final fez assim uma frase de porque estamos todos com as emoções muito em cima, à flor da pele, ou uma coisa assim do género, que também não cai muito bem. Portanto, acho que a situação acima de tudo foi triste. Acho que foi uma pena isto ter acontecido, porque era um tema que estava a ser bastante bem tratado por Ana Abrunhosa, e em nada mancha isso. Claro. A sua gestão foi fantástica, mas acho que era totalmente evitável, acima de tudo. Muito bem. Duarte, quem é que tem razão nesta situação? O ministro, José Manuel Fernandes. Porquê? Sem dúvida nenhuma. E eu, na semana passada, fui das pessoas que mais elogiei a Presidente de Câmara, porque como ministra fez um trabalho muito meritório em prol do interior, como ministra. E agora como Presidente de Câmara conseguiu angariar à sua volta um capital político e uma autoridade e um lado mais mediático sobre aquilo que foi um desempenho notável e até exemplar para outros municípios de como lidar com calamidades, até para membros do governo. Dito isto, não posso deixar de notar uma coisa que é protocolar. Há uma hierarquia. E, portanto, nós, enquanto agentes públicos e políticos, temos de ter um sentido de hierarquia. E que a Ana Abrunhosa sabe, tendo sido ministra, não é? Ainda por cima. Portanto, quer dizer, primeiro chegou atrasada, e, portanto, e esse ponto, tenho certeza que o Sr. Ministro não ia dizer-lhe e acusá-lo em público de ter chegado atrasado a um compromisso, porque compreendeu o motivo do atraso e ele começou a fazer a visita à hora estipulada, por respeito por quem estava à espera dele. Ela chega, em vez de se inteirar, e eu que já acompanhei visitas institucionais, quem chega atrasado acompanha e tenta apanhar o ritmo, é de bom senso, nem é sequer protocolar, e depois quando chega, não está a par, o ministro está a responder a perguntas da comunicação social, ela não espera e vai interrompê-lo. Isto eu acho que primeiro é feio do ponto de vista nem sequer político, é feio do ponto de vista pessoal fazê-lo, é de má fé, e depois quando o faz não percebe o ponto limite em que era como eu estava a dizer, podia ter acabado ali, mas não continuou durante. Eu vi um vídeo de 3 minutos. Mas aquilo eu acho que durou ainda mais tempo do que esses 3 minutos. E portanto a comunicação social está a ouvir o governo, a voz do governo naquele local. E vem a Presidente de Câmara que não sabe o lugar, não sabe o lugar que está a ocupar, não conhece a hierarquia, ou não a conheceu naquele momento, e depois no final do incidente, em que o ministro que não reagiu, procurou tentar ser o mais cordial possível, vem no final dar um abraço que não sou nada verdadeiro para se desculpar de uma situação que não tinha que ser causada. Dizer que é um bom cristão, não foi? Nós claro bons cristãos. Eu posso concordar com ela por princípio em que o membro do governo é recebido pelo Presidente de Câmara. Que cada vez que o membro do governo, até o Secretário de Estado, vai ao território, é recebido pelo Presidente de Câmara ou pelos vereadores. Isto é sempre assim que acontece. E, portanto, eu percebo que ela quisesse ser ouvida, mas não vai interromper as perguntas que os jornalistas estavam a fazer. Portanto, parece-me, desse ponto de vista, uma má imagem. A ministra depois procurou encontrar um spin mediático agradável que era eu cheguei atrasado 20 minutos, mas o ministro chegou atrasado uma semana ao território. Quer dizer, mas o governo não é o ministro José Manuel Fernandes, nem o ministro A, o B ou C ou D. Ele bem tentou dizer isso, não é? Cada vez que fala ao ministro, é o governo que está no território. E, portanto, não sei se será tão bem assim. E, portanto, numa era em que os spins são muito importantes para dar a frase do final do dia, não sei até que ponto isso lhe tenha dado mais validade ou não na atitude. Como eu digo, lastimável, que é uma pena, uma pessoa que tinha um capital político tão grande acabou a perdê-lo com uma atitude que francamente não é digna de uma autarca, ainda para mais nem sequer fora da política. Não é agradável interromper uma pessoa que está a falar com outras, não é mesmo agradável. Zé Paulo, a tua opinião sobre o que aconteceu em Coimbra? Sim, concordo genericamente com o que foi dito. Acho que primeiro saudar o ministro porque teve a elevação de respeitar o momento e naquele momento podia ter respondido à ministra a dizer, olha, chegou atrasada e não o fez, e portanto respeitou alguma elevação nesse sentido e manteve alguma elegância, apesar de estar a ser desconsiderado ali em direto com as câmaras a apontar para ele. Ou seja, o ministro falar às televisões e falar aos jornalistas não é tempo de antena.
Ou seja, os jornalistas estão a fazer perguntas, estavam a inquiri-lo sobre um conjunto de temas. Ou seja, é prestar contas também, não é? Está também a prestar contas e, portanto, também é um ato disso mesmo. Claro. E, portanto, não é um simples ato de que vai passar no telejornal. Até porque aqui entre nós, o Ministro da Agricultura não ia abrir o telejornal de certeza. Abriu porque a Ministra foi não sei se chegou a abrir, mas provavelmente sim. E, portanto, diria, e pegava naquilo que o Duarte estava a dizer, que é, até acho mais feio no meio da situação toda, é a Ministra depois ir na quinta-feira à Cristina Ferreira, ao 2/10, vir mudar a história. Porque ela podia ter feito isso num canal de notícias, em que, com certeza que conseguiria uma entrevista. Escolheu ir fazer ao 2/10 e escolheu ir acusar o Ministro e dizer, bem, apesar de tudo e tal, eu estava muito cansada, mas o Ministro chegou semanas atrasado. Ela naquela situação acho que também podia estar na altura de dizer, estive mal, acontece a todos, faz parte. Os políticos estão muito tempo expostos em frente às câmaras, é perfeitamente normal que se cansem, é perfeitamente normal que façam coisas que se arrependam e que cometam erros, mas devem assumi-los também e não devem passar para isso é um ato de dignidade. É um ato de muita dignidade se o tivesse feito. E escolheu não o fazer, mesmo passado estes dias. E isso para mim até me parece o mais criticável, porque num momento a quente podemos fazer coisas que nos arrependemos. Agora, passado 2 ou 3 dias e repetir, isso sim é que me parece ainda mais feio. Muito bem, vamos passar aqui para o segundo tema da segunda parte, que esta semana também os cascaenses foram surpreendidos com a entrada dos vereadores do Chega no Executivo da Câmara de Cascais. Para quem não sabe, Nuno Piteira Lopes, o atual presidente da Câmara, que é do PSD, ganhou as eleições, mas sem maioria, e fez um acordo com os vereadores do PS, que foi agora rasgado com a entrada do Chega em cena. Duarte, pode isto ser uma premonição para o país? Francamente, acho que não. Acho que aí estaremos todos de acordo. Eu tenho uma opinião muito própria, há muito pouca gente que partilha esta opinião, que é a política autárquica não tem nada de ideológica, quer dizer, é política de concretização de coisas na vida das pessoas. Claro, podemos falar a Câmara do Porto, a Câmara de Lisboa, a Câmara de Braga, enfim, câmaras maiores, onde se calhar a base ideológica pode ser ligeiramente maior, mas francamente... A Câmara de Cascais também é uma Câmara grande. Sim, a Câmara de Cascais, sem dúvida. Mas estava aqui a não vou citar as grandes todas, mas dizer que nas capitais de distrito, ou seja, há sempre câmaras maiores, portanto, que isso possa até ser visto dessa forma, eu percebo. Mas, francamente, as câmaras resolvem questões práticas das pessoas. É a calçada, é o alcatrão, é o jardim, é o banco, é a recolha do lixo. Portanto, aí não há nada de ideológico. E, portanto, é normal. Mas que sinal é que achas que isto passa, não é? Para as pessoas, para a população? O problema disto é que nós trapamos isto sempre para isso acontecer no panorama do governo. Não achas que faz sentido, ou parlamentar. Então? Eu acho que não faz sentido a comparação, porque em todos os municípios há votações completamente iguais a esta e contrárias. Há vereadores que chegam que votam orçamentos e propostas de executivos do PS. Não, mas neste caso agora fazem parte do executivo, não é? Eu sei, mas estou a dizer que há aqui casos para todos os gostos, para provar, quando fazemos aqui o teste do algodão, ele praticamente em todos os municípios sai sempre sujo em alguma parte. Não há nenhum partido que não saia manchado. Dito isto, desta forma mais leviana. E, portanto, desse ponto de vista, não me parece que passe sinal nenhum. É normal que quando um executivo perde a sua maioria, procure encontrar vereadores que lhe validem, porque caso contrário a autarquia fica ingerível. Agora, se é preferível fazê-lo que Chega, talvez para mim não me agrade tanto que seja feito. É melhor fazer com outro partido que não o Chega do que com o Chega. Mas quer dizer, se é os vereadores disponíveis, foi aqueles que foram eleitos pelo povo, para lá, e se em nada coloca ou viola aquilo que são princípios basilares da gestão municipal, eu já nem digo da Constituição, porque ao lado dos municípios isso já não se colocará dessa forma com tanto peso. E, portanto, se não viola isso e se os programas que foram a votos se mantêm, não vamos deixar executivos completamente sem margem para ter aquilo que é o seu documento principal, que é o seu orçamento aprovado e as medidas aprovadas, quer dizer, senão a vida das pessoas não anda para a frente. Já assim sabe Deus como anda, quando mais em executivos em que nós vemos que há contendas entre vereadores, não há maiorias e as coisas andam ali a repicar. Muito bem. Mariana, como é que tu viste isto e se achas que o PS fez bem em sair de cena? Ou seja, eu acho que, apesar de tudo, é diferente existirem acordos formais como este foi e existirem outro tipo de acordos, como estão a existir noutras câmaras, nomeadamente em Lisboa, que a vereadora saiu e Carlos Moedas convenceu... Aproveitou-a. Exato. Deu-lhe muito jeito. Portanto, acho que, apesar de tudo, existe essa diferença. E acho também que é importante ter em conta que eu acho que as campanhas para as eleições autárquicas são políticas também. Eu percebo que depois o dia-a-dia não seja assim tanto, mas a campanha acaba por ser. E este foi um tema que foi
abordado na campanha. Portanto, os eleitores de Cascais votaram baseando-se na palavra que foi dada de que nós não vamos fazer acordos formais com o Chega, vamos à partida, se for preciso, fazer com o PS. E por isso é que eu acho que há muitos eleitores do PSD de Cascais que estão um bocado desiludidos com este tema e que se sentem um pouco o seu voto quase traído. O próprio CDS Cascais já veio dizer que a decisão não passou por eles e que foi uma decisão só de Nuno Piteira Lopes. Portanto, acho que não é um tema de sumenos por isto mesmo, porque acaba por ser um voto face em relação à campanha eleitoral. Ou seja, acho que o PS fez bem sair a partir do momento em que houve a hipótese de fazer um acordo com o Chega. Acho que foi infeliz, mais uma vez, o PS e o PSD não se terem conseguido entender e não terem ido para a frente com o acordo que estava praticamente finalizado. A percepção foi essa, que já em outubro firmou-se esse acordo e agora rasgou-se, também não percebi muito bem porquê. Sim. Daí haver divergências e não há acordo. Sim. Nós assistimos àquilo que é um pragmatismo local, em que com estes não vai dar de certeza, se estes estiverem de acordo com estas medidas. Mas não precisavam de formalizar tanto. Eu sou crítico. Ou seja, na prática ia dar ao mesmo. Sim, mas eu concordo aqui francamente com a primeira parte, que é, se em campanha eleitoral foi prometido de tal forma, isso deve ser cumprido ao longo dos 4 anos. Mas se de facto aqueles com quem nós queremos acordar não estão disponíveis, a circunstância muda e, portanto, face àquilo que é o momento em que a questão é feita, eu preferi que o PS, sem dúvida nenhuma. Parece-me que é muito mais fiável a longo prazo do que será o Chega, que procura a cada dia ir mudando. Sim. Por conveniência, não é como ao girassol, anda sempre atrás daquilo que lhe convém. E na verdade, depois o Chega nas autarquias, eles acabam imensos por sair do Chega e já não são já Chega. Isso vai acontecer. Eles acabam por sair. Zé Paulo, como é que tu viste esta coligação em Cascais? Bem, parece ao início, e quando começou a aparecer, parecia que fugia um bocadinho à racionalidade, até porque podia ter corrido mal com o CDS, porque se o CDS saísse, perdiam a maioria também. Sim. Agora, acho que há um ponto importante, que os presidentes da Câmara são, para além do Presidente da República, os únicos políticos que são verdadeiramente e diretamente eleitos. E, portanto, têm uma autoridade e uma legitimidade política muito forte. E, portanto, aquele Presidente de Câmara, daqui a 4 anos, irá diretamente a voto novamente. E os seus municípios vão poder dizer se gostaram ou não gostaram da gestão que fez, no caso, com o Chega. E isto não é um caso novo. Marco Almeida em Sintra, a situação é mais ou menos similar, também com 2 vereadores do Chega. E se olharmos para Gaia, em Lisboa, tivemos um vereador do Chega, convenientemente, saiu do Chega, tornou independente e fez o mesmo. O mesmo aconteceu no Porto com o vereador do PS, independente, que saiu do grupo do PS, se juntou ao PSD e agora a Câmara é governada com maioria. Portanto, as 5 maiores autarquias do país são governáveis, têm maiorias absolutas. E, portanto, acho que isto será o mais interessante, perceber daqui a 4 anos, ou melhor, daqui a 3 anos e meio, as 5 maiores autarquias foram governáveis e vai haver consequências políticas muito mais fáceis de serem tiradas pelos próprios municípios sobre a ação dos presidentes de Câmara e sobre a ação dos presidentes. Se isto se tira à escala nacional, concordo com o Duarte, acho que não. As coligações vodka-laranja aconteceram. E se dissermos ao Paulo Raimundo que vai coligar-se amanhã com o PSD, acho que é capaz de lhe dar um arrepio na espinha. Mas já aconteceu no passado na Câmara do Porto. E aconteceu Então tudo é possível a nível autárquico, basicamente, é isso? A nível autárquico, os objetivos são muito concretos, portanto, não são ideológicos. Eu acho que não tem, ou seja, que não é depois passável para nível nacional, ou seja, eu não acho que o Luís Montenegro de repente vá fazer isso, mas eu acho que é sintomático de uma coisa que está a acontecer no PSD, que é, eu acho que... Não está a normalizar um bocadinho. Mas eu acho que, acima de tudo, acho que existe um certo desfazamento entre as pessoas que fazem parte do PSD e que tomam estas decisões de vamos aliar-nos ao Chega e temos mais força, entre aspas, assim, porque é quase uma soma aritmética de nós e o Chega, mas depois eu acho que os eleitores, de facto, não é isso que querem. Eu acho que os eleitores do PSD, ou tipicamente do PSD, já demonstraram em várias ocasiões que não veem com bons olhos certas alianças ao Chega e que são, de certa forma, reticentes a passar poder para o Chega. Então achas que é um desrespeito para com quem votou no PSD? Neste caso, em Cascais, acho que sim, claramente, porque lá está, foi um tema que foi debatido na campanha eleitoral. Mas acho que é só um sinal que, se calhar, existe aqui algum desajuste entre o aparelho ou as pessoas que tomam decisões dentro do PSD e alguma da sua base eleitoral. Não só em Cascais, mas também aí, se calhar, mais replicável para o resto do país, apesar de eu achar que isto não vai acontecer no país. Mas há um ponto altamente benéfico. A autoridade do demagogo e do populista advém
de nunca se ter responsabilidade por fazer alguma coisa. De estar lá vai ter do que provar. momento em que é confrontado com a sua responsabilidade direta, já não passa a culpa ao mas outro. Aqui pode escusar-se no PSD. E num país onde a responsabilidade ficou sempre partilhada entre o PS e o PSD, e, portanto, onde estão de corpo e alma envolvidos naquilo que é o bom e o mau, a autoridade do demagogo advém de nunca ter colocado os pés no terreno. Eu prefiro não fazer esse tipo de experiências políticas, mas eu estou a perceber a eu teoria. prefiro que não, porque até agora vai indo mal, mas vai. Do ponto de vista não há. Mas, portanto, a autoridade advém daí. Tendo nós pequenas experiências que vão demonstrando se há qualidade ou não há, e nós sabemos que a qualidade das escolhas do Chega deixam a desejar, se eles puderem ter uma pequena percepção e com essa percepção fazer uma leitura mais ampla de dizer que aquelas pessoas de facto primeiro não são fiáveis porque saem do partido, depois saindo também não são competentes e tentam bloquear e limitar a ação do Executivo, parece-me que pode haver uma vantagem agradável conseguir virar isto para contra o PSD. para conhecermos o calibre sair antes do tempo, do demagogo. Tinha que haver, Zé Paulo? Acho que, ou seja, nós já tivemos casos diferentes de coligações autárquicas e genericamente quem sai beneficiado é o maior partido da coligação. Eu acho que a normalização do Chega aconteceu em 2019, quando o Tribunal Constitucional logo no início, então, disse que era legal. E se os portugueses votam, e ainda agora votaram 33%, acho que não podemos fazer de conta que não existe, não é? Claro. E a nível autárquico, onde os votos são necessários e nas reuniões de vereadores a Câmara pode ser mesmo ingovernável, é importante que haja um acordo. Se em Cascais fazia ou não fazia sentido, havia um acordo com o PS, tudo isto parece irracional, não se vê muito bem qual é a razão de tudo isto. Acho que é essa a surpresa de toda a gente, porque tinha um acordo já feito. Para nacional ou não, acho que não parece que faça grande sentido essa extrapolação. Mas o nosso país tem sempre uma tendência para extrapolar tudo. Tudo os votos das presidenciais para o contexto legislativo, os acordos das autárquicas para a questão legislativa. Tudo são questões muito próprias, quer dizer, não são misturáveis. Mas eu não acho que seja relevante perceber, através destas situações, a maneira como o PSD olha para o Chega. Ou seja, claro que é impossível ignorar o Chega e foi normalizado na medida em que há muitas pessoas que votam no Chega e ninguém pode negar isso. E o voto deles é preciso. Claro. Em que votos é preciso na prática. Que seja o PSD. É o PSD Cascais. É num município concreto onde o Mas também não tiveste grandes vozes do PSD noutros sítios a revoltarem-se com este acordo. Porque não vão perder a Câmara, não é? Não vão tirar a não, mas a criticar, nem que fosse. E já em Sintra já há situações análogas onde certamente não era neste momento importante dizer isso. Em vários municípios, o caso, e aqui é a comparação que eu acho possível, em que o caso é igual ao caso parlamentar, em que o partido que lidera é o PSD e depois das duas uma, ou é com o PS ou é com o Chega, não há outra possibilidade. O PS estando de fora porque não quer entrar para a dança, sobra ao Chega e, portanto, ou isto ou ingovernabilidade, não é? Eu também não sei, porque aqui o caso dos acordos dos investidores é que se poderá, e eles agora, seguramente que vão... Ou seja, quando uma negociação não corre bem, a culpa a partir é das duas partes, não é? Sem dúvida. Sim. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos meus convidados de hoje, Duarte Mairos, Mariana Catalão e Zé Paulo Soares. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.